O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei manda apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Rogue por nós, Maria Santíssima, para que o Espírito Santo nos ilumine, nos inspire, nos dê o entendimento, a compreensão da palavra de Deus, para aprendermos seus ensinamentos, para colocarmos em prática. E como hoje nos ensina a palavra de Deus, para nós reconhecer as maravilhas Deus nos fez, que Deus nos faz, o que Deus tem para nós. Precisamos reconhecer, precisamos tomar posse. Então o Espírito Santo de Deus nos inspire, nos ilumine. Então nós rezamos o Salmo, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. E para ver essas maravilhas, através do profeta Isaías, o Senhor nos fala, Ele que abriu o mar vermelho, Ele que derrotou os exércitos do Egito, fez tantas graças e bênçãos, mostrou seu poder, seu amor para com aquele povo. Então ele diz: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Então, se naquele tempo
Deus fez essa promessa e já estava surgindo essas coisas novas. Hoje elas existem. Hoje elas estão presentes. Hoje nós podemos recebê-las, podemos experimentá-las e podemos cantar, né? Maravilhas fez conosco o Senhor. E maravilhas bem maior do que Ele fez ao povo de Israel. Eu gosto muito dessa parte, né, da última estrofe do Salmo, que diz: os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Porque foi uma experiência, né, do salmista. Porque ele, com certeza, fazia parte dos remanescentes de Israel, ou seja, daquela pequena porção que permaneceu fiel, mesmo na escravidão, mesmo, né, sob opressão, mas permaneceram fiéis e depois colheram com alegria. Então, chorando de tristeza, saíram, espalhando suas sementes, cantando de alegria, voltaram, carregando os seus feixes. Então, isso também para nós é uma motivação para que no sofrimento nós permaneçamos firmes, para que nessa caminhada, nessa peregrinação aqui na terra, nós permaneçamos firmes para fazer a colheita na vida eterna, no céu. Se aqui temos que derramar lágrimas, temos que enfrentar tantas coisas, mas Deus, Jesus, nos garante, né, a ressurreição, a alegria, né, dessa colheita. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Mas, como vinha dizendo, nós temos as maravilhas aqui já nesse momento que nos ajudam nessa caminhada, que nos fortalecem nessa caminhada. E quando nós as reconhecemos, nós falamos como São Paulo, né, os Filipenses. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Vantagem suprema, ou seja, não há coisa melhor, não há bênção maior do que conhecer. Mas não é um conhecer intelectual, um conhecer por ouvir falar, mas por experimentar. Como teve a graça, a felicidade, a pecadora, surpreendida em adultério. No meio da desgraça da vida dela, ser surpreendida, ser pega, vendo diante dela a morte ou a sensação, vivendo seus últimos momentos, ela se encontra com Cristo, que é a maravilha que Deus preparou e que Deus deu à humanidade e que nós temos. Ela teve essa graça, essa bênção de encontrar. E aí Jesus, diante daqueles que perseguiam ele, que queriam, na verdade, apedrejar ele, não caiu na cilada deles, mas respondeu eles com sabedoria, fazendo eles olhar para eles mesmos, para os pecados deles, porque estavam ali usando a lei para matar, né, para condenar e querendo derrubar ele, pegar ele numa cilada. Se sentiram envergonhados, foram saindo um a um, e aí ficou, como diz Santo Agostinho, né, a miséria diante da misericórdia. E aí o que aconteceu? A misericórdia lava a miséria do ser humano, a misericórdia restaura,
A misericórdia devolve a vida, né? Porque ela, como estava se vendo, a morrer a qualquer instante a pedradas, porque era lei. Mas aí Jesus salva a sua vida, não só a vida física, mas a vida espiritual. Então, manda ela ir, mas não voltes a pecar, né? Então, que maravilha! É uma maravilha que ela pôde beber, que ela teve e que nós podemos beber nessa quaresma. Somos chamados à conversão, reconhecer nossos pecados, retomar nossa vida, depois fazer exame de consciência, a confissão, apresentar nossas misérias diante da misericórdia, representada pelo quadro, que também é pecador, também precisa dessa misericórdia. Mas veja que maravilha a gente poder apresentar nossa miséria ali, receber o perdão, poder recomeçar, poder seguir em frente, nessa alegria, cantando as maravilhas, e claro, esperando a salvação, a vida eterna, mas ela já começa aqui, com esse encontro, com esse perdão, com esse alimento que é Jesus para nós na Eucaristia. Isso é maravilhoso. O povo de Israel não tinha isso, nós temos. O povo de Israel sonhou, os profetas desejaram, mas não puderam, mas nós temos. Jesus na Eucaristia, Jesus nos perdoando na confissão, Jesus abençoando o amor do homem e da mulher que se amam no matrimônio, Jesus removando, perdoando os enfermos, com a unção dos enfermos, fortalecendo com o sacramento da crisma, e claro, no batismo, dando a vida nova às crianças ou às pessoas adultas. Então, isso é maravilhoso, nós temos que reconhecer isso, nós temos que recorrer a isso, buscar, tomar posse, experimentar. Então, nós vamos ter as confissões essa semana, ter os avisos, então vamos vir, não vamos deixar a graça passar, vamos apresentar nossas misérias à misericórdia de Deus, que nos perdoa, que nos lava, que nos purifica, para poder anunciar para os outros: olha, maravilhas fez conosco o Senhor. Se acheguem, busquem, não deixem a graça passar, porque, como diz São Paulo, as outras coisas, perante a graça, a maravilha que é Jesus, que é a nossa fé, que é a nossa igreja, as coisas são lixo. Para que nos amarrar no lixo? Por que nos prender no lixo do pecado? Vamos voltar para Jesus, se confessar, buscar Ele na Eucaristia para celebrar essa Páscoa, essa ressurreição, exultando de alegria, e testemunhando essas maravilhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.